Meus queridos irmãos, nós começamos uma série de mensagens sobre as 7 cartas do Apocalipse. As 7 cartas aos 7 anjos das 7 igrejas do Apocalipse. Hoje é a 3ª mensagem. Na primeira mensagem, eu falei sobre as igrejas, 7 igrejas da Ásia Menor. Na segunda mensagem, o pastor Jeremias falou sobre a primeira carta à igreja que foi dirigida ao pastor da igreja de Éfeso. E hoje nós veremos a segunda carta, que foi dirigida ao anjo da igreja em Esmirna. Nós vamos ler no livro do Apocalipse, capítulo 2, versículo 8 em diante. Apocalipse, capítulo 2, versículo 8 a seguir. A palavra do Senhor nos diz assim: e ao anjo da igreja que está em Esmirna, escreve: isto diz o primeiro e último, que foi morto e reviveu. Eu sei as tuas obras, e tribulação e pobreza, mas tu és rico. E a blasfêmia dos que se dizem judeus e não o são, mas são a sinagoga de Satanás. Nada temas das coisas que hás de padecer. Eis que o diabo lançará alguns de vós na prisão, para que sejais tentados, e tereis uma tribulação de 10 dias. Sê fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. O que vencer não receberá o dano da segunda morte. Amém. Ó Senhor, nós precisamos da revelação, do entendimento desta palavra. Não apenas, Senhor, o que já temos encontrado, mas continua, Senhor, diretamente do teu trono, enviando-nos a direção da tua palavra nesta noite. E dá-nos entendimento espiritual para a compreensão de uma maneira máxima desta palavra, para que daquilo que for oriundo do teu trono, nós teremos um aproveitamento 100%. Teremos esta palavra escrita em nossos corações, dirigindo-nos, Senhor, em cada pensamento, em cada passo, em cada atitude, em nome do Senhor Jesus. Digamos todos, amém. Meus queridos irmãos, nós vamos continuar examinando essas 7 cartas escritas aos 7 anjos, que são os 7 pastores das 7 igrejas do Apocalipse. E nós vamos hoje olhar para esse texto para ver o que Jesus estava dizendo a essa igreja em Esmirna, e se ele tem algo a nos dizer por meio dessa mesma carta. Como já disse aos irmãos,
Todos nós lembramos de que a primeira carta foi dirigida ao pastor da igreja em Éfeso, onde Jesus observou que aquela igreja havia se esquecido do primeiro amor, que unicamente era Ele, Jesus, o primeiro amor daquela igreja. Porém, com o passar do tempo, outros amores, novos amores e novos interesses surgiram e capturaram a atenção daquela igreja, a imaginação. Esses novos amores ocuparam os corações daqueles irmãos. E agora Jesus estava dando a eles a oportunidade de voltar ao primeiro amor. Agora, meus amados irmãos, nesta segunda carta, que foi escrita para o anjo da igreja em Esmirna, nessa carta, Jesus observou que esta igreja estava em grande perigo em razão de ameaças internas, ameaças no meio da própria igreja e também ameaças de fora. Em Apocalipse capítulo 1, versículo 12, João diz que ele viu um ser semelhante ao Filho do Homem, andando no meio dos 7 castiçais de ouro. E ele diz que, virando-se, ele viu aquele homem vestido até os pés, com uma veste comprida e cingido pelo peito com um cinto de ouro, e ele estava no meio dos 7 castiçais de ouro. No versículo 20 desse mesmo capítulo, ele diz que o mistério das 7 estrelas que ele viu na mão direita daquele ser, e dos 7 castiçais de ouro que ele andava no meio. As 7 estrelas são os anjos das 7 igrejas, e os 7 castiçais são as 7 igrejas. As 7 estrelas, Jesus explicou para João que eram os 7 pastores daquelas 7 igrejas. E os 7 castiçais que ele viu, o Senhor revelou o mistério, dizendo que era as 7 igrejas. Olha, meus queridos irmãos, eu entendi pelo Espírito Santo, com base em Apocalipse capítulo 2 e versículo 5, primeiro, que há pastores cujos castiçais já lhe foram tirados. Porque em Apocalipse capítulo 2 e versículo 5, o Senhor disse que se não houvesse arrependimento e uma volta às primeiras obras, ele viria com urgência, brevemente. A ti virei e tirarei do seu lugar o teu castiçal, se não te arrependeres. Então, meus amados irmãos, nós podemos entender, a partir dessas palavras de Jesus,
que existem pastores de igrejas que permanecem ali, porém o Senhor já tirou deles o seu castiçal. Eles permanecem por uma determinação administrativa, eclesiástica, porém, do ponto de vista divino, daquele que é o dono da igreja, e é ele quem dá pastores para a igreja, conforme Paulo disse, o Senhor já tirou dele o castiçal, já tirou dele a igreja. E há também, irmãos, igrejas cujas lâmpadas, cujo castiçais, ou seja, lâmpadas, já estão apagadas. É uma coisa terrível. É uma coisa que precisa chamar a nossa atenção, para que nós não fiquemos ouvindo pessoas que foram, mas não são mais, e nem estejamos associados ou vinculados a igrejas cujas lâmpadas já se apagaram. No nosso texto, irmãos, a primeira palavra que Jesus diz a essa igreja confirma isso que eu estou falando para os irmãos, porque no versículo 9, Jesus começa dizendo: eu sei as tuas obras. Ele está dizendo que conhece tão profundamente essa igreja, a igreja em Esmirna, porque ele anda no meio das igrejas, assim como também uma igreja um tanto similar a essa de Esmirna é a igreja em Filadélfia, porque são das 7 as únicas 2 igrejas que o Senhor Jesus não encontrou nenhuma culpa, nenhum defeito, de maneira tal que ele não aplicou na carta que escreveu nenhuma repreensão ou nenhuma reprimenda. Mas essa era uma igreja que estava sofrendo ataques internos e ataques externos. Uma das coisas mais difíceis, irmãos, de nós, crentes brasileiros, compreendermos, é o fato de que a perseguição contra a igreja não cessou. A perseguição contra a igreja continua. E ela está ocorrendo, meus amados irmãos, com grande intensidade. A Bíblia diz em Apocalipse capítulo 12 e versículo 12, que Satanás, sabendo que pouco tempo lhe resta, porque Jesus voltará para arrebatar a igreja, ele tem declarado uma guerra implacável, sem tréguas, 24 horas por dia, 7 dias por semana e 365 dias por ano.
E no ano bissexto, 366 dias por ano contra os santos de Deus. Há uma expressão no livro de Daniel, capítulo 7 e versículo 25, que descreve um poder representado por um chifre pequeno que vai proferir palavras contra o Altíssimo e que vai entristecer, magoar, oprimir os santos do Altíssimo por um período. E esse poder também tentará mudar os tempos e as leis. Textualmente, proferirá palavras contra o Altíssimo e magoará os santos do Altíssimo e cuidará em mudar os tempos e as leis. Eu confesso aos irmãos que, ao olhar para esses textos, primeiro lá do Apocalipse, capítulo 12 e versículo 12, e este também de Daniel, capítulo 7 e versículo 25, eu confesso para os irmãos que eu quase entrei em pânico, com medo de estar sendo um instrumento de Satanás para magoar um dos santos do Altíssimo, por mais pequenino que seja, porque Jesus foi muito claro, e foi aí que eu melhor entendi as palavras de Jesus em Mateus capítulo 18 e versículo 6, quando ele disse que qualquer que escandalizar um desses pequeninos que creem em mim, melhor lhe fora que se lhe pendurasse ao pescoço um mó de azenha, uma pedra grande, uma pedra pesada, e se submergisse na profundeza do mar. É uma coisa muito sensível, uma coisa muito perigosa, tratar com os santos e as santas do Altíssimo. Se a gente pudesse ficar meio longe, é o que melhor seria. Talvez isso explique aquela escritura: não sejam muitos de vós mestres, sabendo que na prestação de conta desses mestres, meus queridos irmãos, eu acho que foi por isso que até uma certa idade, sempre que falava, você não quer? Não, não quero. Não, eu ajudo a igreja de outra forma. Eu ajudo a igreja em outras atividades, mas isso aí não. Até que um dia, não teve jeito. Mas que eu fugi. Eu nasci já na igreja. Eu comecei a ser maestro do coral, eu tinha 10 anos de idade. Já contei para os irmãos. Na nossa igreja só tinha 2 pessoas que tocavam. Era eu e um irmão que era cabo da polícia militar. Da noite para o dia, esse irmão foi transferido e no dia seguinte ele já teve que se apresentar em outra cidade. E como dizem, né, popularmente, em terra de cego, quem tem um olho é rei. Só tinha eu que sabia música. E tinha o coral da nossa igreja. E então, se não tem outro, vai tu. Eu sempre, irmãos, pela misericórdia de Deus,
estive envolvido nos trabalhos da igreja. Porém, eu fui líder de mocidade, etc. Fazia programa no alto-falante, programa de rádio, participava dos cultos na praça, mas sem essa obrigação, porque uma coisa, vamos falar a verdade, uma coisa é você ir numa igreja, pregar, ou vir aqui no culto de jovens, ou ir pregar e depois ir embora e pronto. Você não tem ninguém na sua carteira para responder diante de Deus. É uma coisa tremenda. Você tem que chegar lá e falar: cadê fulano de tal? Puxa, Senhor, eu não lembro desse nome. Eu não lembro dessa pessoa. Não, ele era lá da sua igreja. Você ficou 3 anos, 4 anos, 5 anos lá com ele. Como é que você não lembra o nome dele? Para onde ele foi? Meu Deus do céu, que coisa difícil. Que coisa difícil conversar com ovelhas de Jesus. Conversar com noiva de Jesus. Pelo amor de Deus, não gosto nem de conversar com noiva de ninguém. Ainda mais o que está cuidando da noiva aqui tem ciúme. É brincadeira? Não está escrito? O Espírito Santo foi enviado para cuidar da noiva nesse interregno até que o noivo volte. E a gente, então, tem que trabalhar nessa parceria com o Espírito Santo. Meus amados irmãos, que coisa difícil. Agora, meus amados irmãos, como discípulos de Jesus, nós precisamos estar continuamente cientes de que o diabo deseja nos usar para destruir pessoas. Não é que nós vamos ficar endemoniado, babando, subindo na parede. Não é isso não, irmãos. O inimigo, ele usa não é nem ciladas, é astutas ciladas. Se fosse ciladas, já seria uma coisa difícil, porque é uma coisa engendrada, é uma coisa camuflada, mas não é apenas, ou não são apenas ciladas, e a Bíblia trata no plural, não é uma só não, são astutas ciladas do maligno. E ele deseja nos usar para destruir pessoas e também para nos autodestruir. E nós não podemos ser pessoas ingênuas, porque a especialidade de Satanás é incitar alguém para fazer ou falar alguma coisa e depois fazer de conta que ele não tem nada a ver com isso. É a especialidade dele. É por isso que os crentes antigamente falavam que Satanás tem um sapatinho de algodão e cantavam um hino. Quando vê que é ele, clama o sangue de Jesus, bota o joelho no chão. Então, meus queridos irmãos, o apóstolo Paulo, em 2 Coríntios, capítulo 2, versículo 11, ele diz que nós devemos conhecer ao máximo as táticas e os planos do inimigo, para que Satanás não alcance vantagens sobre nós. Ele não estava escrevendo para os desviados. Ele não estava escrevendo para os pagãos. Ele está escrevendo para os crentes da igreja de Jesus em Corinto
uma igreja cheia do Espírito Santo, uma igreja que tinha a manifestação de todos os dons, uma igreja que começava o culto, todo mundo começava a falar em outras línguas. Paulo precisou até dar uma orientação a esse respeito. Oh, glória a Deus, não tem nenhum problema. Oh, glória a Deus. Então, meus amados irmãos, Paulo falou: olha, vocês precisam estudar as táticas do inimigo. Vocês precisam estudar os planos do inimigo para que Satanás não alcance vantagem sobre nós. Pois não ignoramos quais são as intenções dele. Uma outra tradução diz: pois não lhe ignoramos os seus ardis. Então, meus amados irmãos, Satanás está perfeitamente ciente do pouco tempo que lhe resta para realizar os seus propósitos malignos e, se possível, enganar até os escolhidos consagrados e as escolhidas consagradas. Por isso, ele não descansa. E ele está sempre desenvolvendo os seus ardis, os seus esquemas, e sempre planejando maneiras de maltratar os santos do Altíssimo, deixá-los magoados. Agora, meus amados irmãos, eu estava pensando, nós que vivemos aqui no Brasil, e eu acho que essa é uma das razões porque para nós é tão difícil entender que a igreja está debaixo de uma luta intensa, porque aqui nós temos liberdade. Como brasileiros, nós desfrutamos de uma liberdade para que estejamos aqui reunidos nesta noite, lendo a palavra, orando. Nós temos liberdade para transmitir, como estamos fazendo agora, esta palavra e o nosso culto pela internet, em vários canais. Porém, meus amados irmãos, quando nós analisamos a situação sobre uma perspectiva bíblica, profética e espiritual, nós concluímos que a igreja está enfrentando uma perseguição, digamos, uma perseguição suave, entre aspas, uma perseguição camuflada e quase imperceptível, mas que tem prejudicado extremamente a igreja do Senhor Jesus e o próprio avanço da palavra de Deus. Meus amados irmãos, o diabo, ele é astuto, e para que a perseguição à igreja seja eficaz, ele não pode atacar a igreja no Brasil da mesma forma que ele age em outros países ao redor do mundo, destruindo igrejas, prendendo pastores, proibindo as pessoas de lerem a Bíblia, proibindo as pessoas de terem um exemplar da Bíblia em suas casas, proibindo as pessoas de ouvirem alguém falando da Bíblia ou lendo a palavra de Deus. Eu olhei hoje no site Portas Abertas e há uma notícia ali que em abril deste ano, 2 cristãos
que eram muçulmanos. O primeiro é Mehdi Raimi, conhecido como Samuel, de 49 anos. E Kia Nourinha, de 55 anos. Eles foram sentenciados a 12 anos de prisão, porque no Irã, ter uma Bíblia em casa pode ser o suficiente para uma condenação dessa natureza. 12 anos de prisão por ter uma Bíblia em casa. Porém, meus amados irmãos, Satanás sabe que ele não pode aplicar esse mesmo tipo de perseguição aqui no Brasil. Porém, há muitos perigos. A igreja está sendo duramente perseguida, não com prisões, não com violência física, porém, há uma perseguição sob certo ponto de vista, suave, mas uma perseguição sorrateira, perigosa, silenciosa, que corrói a vida espiritual de dentro da igreja para fora. E ela se manifesta, irmãos, por vários meios que enfraquecem a fé do crente, rouba a sua santidade e dilui a autoridade do povo de Deus. Eu vou apresentar alguns desses perigos, que são 10. Primeiro, um desejo apenas moderado por santidade. Muitos desejam uma santidade controlada, uma santidade socialmente aceitável, uma santidade politicamente correta, uma santidade que não seja radical e que não exija renúncia de algo. Meus amados irmãos, a pessoa, o crente, ele está sob ataque do diabo quando ele procura ser aceito pelo mundo e entre ser aprovado por Deus e prejudicado pelo mundo, ele prefere ser aceito pelo mundo a ser aprovado por Deus. Eu sou crente, mas eu não sou um crente radical. É o contrário. Todo discípulo de Jesus, ele é radical. Não há discípulo de Jesus que não seja radical. E Jesus foi muito claro, em tantas vezes. Uma certa vez, ele disse: quem não é por mim é contra mim. Quem comigo não ajunta, espalha. Outra vez ele disse: olha, comigo não dá certo esse negócio de ser morno. Ou é crente em chamas, pegando fogo, queimando. Ou, não, mas não, é morno, também não é gelado, é morno. Não, morno não fica no meu corpo, morno eu vou vomitar. Segundo perigo, uma alarmante falta de discernimento espiritual, porque muitos já não reconhecem mais o que é pecado, o que é mundanismo, o que é engano do diabo
e o que é doutrina de demônios. Número 3, um culto desprovido de adoração em espírito e em verdade. Há culto, mas não há fogo. Há música, mas não há quebrantamento, não há lágrimas. Há liturgia, mas não há liberdade para o Espírito Santo agir. Há aplausos, mas não há arrependimento. Há muito movimento, mas não há transformação de vidas. Há barulho, mas não há voz de Deus. Há ministros no altar, mas falta um altar queimando, aceso no coração dos ministros. Joel capítulo 2, versículo 17, ele diz que os pastores devem chorar quando entram na igreja. Chorem os sacerdotes e ministros do Senhor entre o alpendre e o altar, e ore pelo povo. Há muitas palavras com P minúsculo, mas pouca palavra com P maiúsculo, palavra de Deus. Há tecnologia, mas pouca teologia bíblica, cristocêntrica, e no nosso caso, pentecostal. Há multidão de pessoas, mas poucos discípulos radicalmente comprometidos com Cristo. Meus queridos irmãos, poderíamos continuar. Se alguém depois quiser ver os vários itens que eu coloquei, pode falar comigo, porque nós vamos para o número 4 por causa do nosso tempo. Um crescente analfabetismo bíblico. De um lado, nunca se produziu tanto conteúdo cristão. Se nós fizermos uma pesquisa entre nós que estamos aqui, porque antigamente só grandes eruditos escreviam livros e escreviam textos. Hoje, a maioria de nós que estamos aqui já produzimos algum conteúdo cristão, uma gravação, um texto, uma mensagem, um livro, uma página no nosso Facebook, uma página em alguma rede social. Nunca se produziu tanto conteúdo cristão. Porém, segundo o que a gente observa, nunca se leu tão pouco a Bíblia. Crentes que não sabem manusear a Bíblia. Crentes que não sabem se um livro fica no Antigo Testamento ou no Novo Testamento. E a gente vê isso com todo respeito. Muitas vezes, eu dei bastante aula de discipulado para novos crentes. Eu acho que o pastor tem que se ocupar também com discipulado. E eu gosto de discipulado e gosto de aula para adolescentes, para jovens. Eu sempre falava para os irmãos, não tem problema. O pastor falou, um irmão falou, vamos ler no livro tal. Você pega, vai lá no índice. Mas isso é para um novo crente. Isso não é para o crente que já foi discipulado, que já foi batizado nas águas, que está não sei quantos anos na igreja, mas tem crente com 20 anos na igreja. E você fala, vamos ler no livro tal, e o crente não sabe se aquele livro está no Novo Testamento
ou citar o Antigo Testamento, e não é que eu sou um cara pessimista, mas eu acho que isso só vai piorar, porque a gente vai lá no Google e joga o livro lá, e o Google fala, aí a gente lê, sem saber se está no Antigo Testamento, se está no Novo Testamento. Só vai piorar igual tabuada. Hoje, praticamente, a gente nem sabe mais tabuada. Se falar 7 vezes 9, vai pegar o celular para ver a calculadora. Antigamente, as pessoas que tinham o primeiro ano escolar sabiam tabuada. Mas hoje as pessoas não sabem mais. Com a Bíblia, infelizmente, vai ser assim. Já está sendo assim. Então, meus amados irmãos, a perseguição suave, ela atua quando as pessoas não sabem mais manusear a palavra de Deus, não conhecem mais a palavra de Deus, não memoriza mais a palavra de Deus. Eu já vi um monte de crente, assim, fala um salmo aí de cor, e eu não sei, mas nem aquele, o Senhor é o meu pastor. Esse tem um versículo que todo mundo acha que sabe, né? No Salmo 23. Eu não sei se é porque eu sempre leio aqui nessa versão, ARC, e na NAA, que quando eu leio nessa versão, não sei, nas outras vocês podem até conferir. Nessa minha, o Salmo 23 começa assim: o Senhor é o meu pastor, ponto e vírgula, nada me faltará. Pelo menos nas versões que eu li, pode ser que tenha outra versão. Não tem esse e nada me faltará. Agora eu vejo muita gente, o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Eu vou dar 5 para esse crente, ou 3. De 0 a 10, eu dou 5 ou dou 3. Eu já corrigi muita prova. Já muita prova, muito mais do que vocês pensam. Eu fui professor por muitos anos, muitos mesmo. Dei aula no ensino fundamental, dei aula no ensino médio, dei aula em curso superior e também, pela misericórdia de Deus, eu participei de 4 bancas examinadoras e corrigi milhares de provas de gente que estava fazendo concurso para pegar um cartório. E se fosse para corrigir o Salmo 23 e o candidato colocasse o Senhor é meu pastor e nada me faltará, eu já dava um 3 para ele já ficava fora do concurso. O Senhor é o meu pastor, ponto e vírgula, nada me faltará. Meus queridos irmãos, o analfabetismo bíblico é uma forma que Satanás criou para entreter as pessoas, para que as pessoas se afastem do conhecimento da palavra de Deus, porque o conhecimento da palavra de Deus enriquece a mente das pessoas, fortalece o espírito e a alma, afasta-o do engano de Satanás. Número 5, materialismo disfarçado
de prosperidade. A bênção material virou sinônimo de aprovação divina. E isso está devidamente, não são apenas pregações, isso é teologia, isso é ensinado de maneira metódica, de maneira sistemática, em muitas igrejas e em muitas universidades teológicas, evangélicas e cristãs. Então, em muitas igrejas, todo o empenho daquela igreja é para buscar bênçãos materiais, como saúde. Saúde é bênção material. Prosperidade, riqueza, sucesso, materialismo disfarçado de prosperidade. Número 6, o consumismo espiritual. Crentes que mudam de igreja como muda de loja. Porque a gente vai numa loja e fala: não gostei dessa cor, você não tem dessa outra? Não. Então, muito obrigado. Muito obrigado, eu vou em outra loja. Se eu não encontrar da cor que eu quero, eu volto aqui. A fé é tratada como um produto. E se a pessoa não ouve aquilo que satisfaz o seu desejo, que o apóstolo Paulo chamou de uma coceirinha no ouvido, comichão nos seus ouvidos, para ouvir o que quer, o que procura, o que gosta, o que deseja, a pessoa muda de igreja. Número 7, a pregação de um evangelho mamão com açúcar. Um evangelho açucarado e desprovido de cruz, de renúncia. Uma mensagem que não confronta, uma mensagem que não trata pecado como pecado, uma mensagem que não nos chama ao arrependimento. É um evangelho, é light, irmã. Você que é da comida, é um evangelho light, um evangelho sem renúncia, sem entrega e sem transformação. Não pode falar de pecado porque é falta de educação. Pregar sobre pecado, as pessoas vão ficar chateadas. Tem gente que vai ficar deprimido. Isso daí faz parte do pacote de perseguição suave do diabo. Agora, irmãos, o diabo está agindo para que nós sejamos confortados quando pecamos e não confrontados. Ele vai ficar deprimido. Tem que ficar. Tem que ter tristeza pelo pecado. Se não houver tristeza pelo pecado, não haverá espaço para a graça de Deus atuar. Não fica triste. Não, fica triste sim, pode chorar. Número 8, atitudes carnais entendidas como normais dentro da igreja. Inveja, competição, fofoca, divisão, orgulho espiritual. Esse orgulho espiritual, irmãos, é uma coisa que desde a igreja primitiva as pessoas ficavam medindo. Não, eu sou mais santo do que eles
porque eu não compro essas carnes que vendem aí no açougue, eu só como legumes. E Paulo trouxe uma doutrina muito forte para essas pessoas. Agora, irmãos, a Bíblia chama a carne de carne e elenca as obras da carne e diz que a carne não herda o reino celestial. Eu não estou aqui para fazer terrorismo, não. Nós estamos falando aquilo que a Bíblia diz sem nenhum terrorismo. Número 9, a substituição da oração e da revelação da palavra e da orientação do Espírito Santo pela opinião da maioria. Há debates, argumentos, discursos, pareceres, lives, porém faltam crentes de joelhos dobrados, crentes que estejam de madrugada no secreto com Deus. Decisões são tomadas pela opinião da maioria. O que é que vale a opinião da maioria na igreja? Vale zero. A igreja é presidida pelo Espírito Santo. Agora vamos ser assim, é claro, irmãos, muitas decisões são tomadas sem ouvir o Espírito Santo. Muitas decisões são tomadas pelo achismo. Eu acho isso. E a senhora, irmã? Eu acho isso. E você? Eu acho isso também. Não, irmãos. Nós precisamos da palavra revelada. Nós precisamos da direção do Espírito Santo. Enquanto o Espírito Santo não diz nós não podemos decidir porque a maioria gostaria que fosse E sem palavra revelada, a igreja perde autoridade, perde relevância, unção e discernimento. Isso está em conexão com o número 10, que é a cultura da aparência, substituindo a vida no espírito. Mais preocupação com o que os homens pensam do que com o que Deus vê no coração. Mais preparo estético com exercícios físicos do que preparo espiritual. Mais redes sociais do que tempo secreto com o Pai. Graças a Deus que não é o nosso caso, pelo menos eu penso na Assembleia de Deus. Mas hoje existe uma cultura que o pastor, ele tem que ser musculoso, ele tem que usar aquelas camisetas que mostram o seu muque. Não é verdade? Tanquinho. Já foi o tempo de pastor assim barrigudo, como eu e tantos outros. Agora o pastor, ele tem que ter um físico atlético. Eu não sou contra a pessoa desenvolver os seus treinos, uma atividade física, embora a Bíblia diz que o exercício corporal para pouco aproveita. Exercita-te na piedade. Não sou contra exercício. Eu mesmo estou fazendo fisioterapia. Depois que eu fui internado, o meu médico falou: você precisa fazer fisioterapia. Eu estou fazendo ainda fisioterapia de respiração e também fisioterapia de músculo. E para tentar subir numa escada mais fácil,
tentar sair de um carro mais fácil, tentar levantar de uma cadeira mais fácil. Eu não sou contra, mas eu estou falando sobre essa cultura da aparência, substituindo a vida no Espírito Santo, mais preparo estético com exercícios físicos, com treinos, do que preparo espiritual, do que piedade. Há pessoas que pensam que isso é uma coisa natural. Não, irmãos. Faz parte do pacote do diabo. Isso é mais perigoso do que perseguição. Porque é uma perseguição que entra de uma maneira tal que a gente nem vê. A gente dorme com essa perseguição, ela é gostosa. E a igreja perde a sua essência, que é salvar almas e glorificar a Jesus. E se uma igreja, irmãos, perde a sua essência, que é salvar almas e glorificar a Cristo, o melhor é fechar essa igreja, é trancar as portas. Porque uma igreja que perdeu a sua essência de salvar almas e de glorificar a Cristo, ela é motivo de maldição naquele bairro, naquela cidade, daquela nação, ao invés de bênçãos. Porque há pessoas que vão se sentir bem ali e não vão se abrir para serem transformadas em novas criaturas. Elas continuam ali e vão bem, obrigado. Agora, irmãos, Esmirna era uma igreja que enfrentava severas perseguições, mas é uma igreja que, em meio a todas as perseguições, ela não perdeu a sua essência. E na abertura dessa carta, Apocalipse capítulo 2, versículo 8, o Senhor Jesus se identifica como aquele que foi morto e reviveu, primeiro e último, porque ele estava reconduzindo os crentes de Esmirna ao redor da cruz, onde foram manifestos as dores e os sofrimentos mais intensos do Senhor Jesus. O Senhor Jesus queria que os crentes em Esmirna soubessem que ele experimentou sofrimentos que o levaram à morte. E eles deviam se encorajar com isso, porque se o próprio Jesus provou das primícias da morte e se tornou vitorioso sobre a morte, sobre o inferno, sobre a sepultura, eles precisavam saber que aquilo também estava disponível para eles. E o Senhor, por mais intenso que tenha sido, ou estivesse sendo o sofrimento daquela igreja, o Senhor Jesus estava prometendo que daria a eles uma grande força. E, meus amados irmãos, Jesus fez uma menção honrosa para eles no versículo 9, ao dizer: eu sei as tuas obras, e tribulação e pobreza, mas tu és rico, e a blasfêmia dos que se dizem judeus e não o são, mas são a sinagoga de Satanás. Aleluia. O Senhor Jesus,
conhecia aquela igreja, como ele conhece todas as igrejas. Não há uma igreja, seja uma mega igreja, seja uma pequena igreja, não igrejinha, porque igrejinha é do diabo. A igreja de Jesus pode ser uma pequena igreja, mas ela não é uma igrejinha. Ah, eu vou lá naquela igrejinha. Então vai lá na igrejinha do diabo, porque igreja de Jesus é igreja. Ela é o corpo de Cristo. Seja uma grande igreja ou uma pequena igreja, o Espírito Santo se manifesta ali e fala e revela o oculto, o escondido. Os dons espirituais funcionam numa mega igreja e funcionam numa pequena igreja. E aqui o Senhor Jesus faz esse elogio, e mais uma vez nós entendemos que ele conhecia as obras daquela igreja. Olha, meus amados irmãos, há uma grande recompensa, tanto no sentido individual e pessoal de cada crente, como também no sentido coletivo, de uma igreja, de uma pessoa e também de uma igreja que se dedica a trabalhar legitimamente pelo reino de Deus. Trabalhar legitimamente para o reino de Deus, eu anotei aqui, é servir ao Senhor de forma bíblica, sincera, íntegra, obediente e frutífera, sem interesses pessoais escondidos na manga da camisa ou do paletó, sem distorcer o evangelho e sem dar desculpas porque está sendo infrutífero. É fazer a obra como Deus quer e não como eu imagino ser ou como alguém imagina ser. Além disso, irmãos, não há como negar que a fé, uma vez estabelecida, vai levar aquele servo fiel a realizar obras de dedicação, porque a fé sem obras é morta, e ninguém pode negar isso. E a Bíblia continua dizendo: mostra-me as tuas obras, que eu te mostrarei a minha fé. Esses dias eu falei para os irmãos aqui, que tem crente que está salvo, mas naquele dia, quando chegar diante do trono de Jesus, só vai receber um araminho da coroa. Oh, mas é só esse arame, pequenininho. Você está salvo, você está salvo, mas nenhuma, são tantas coroas, nem da vida não, nem de glória não, nem da justiça não, mas nenhuma coroa não. Você vai receber só esse aramezinho aqui da coroa, porque você teve fé, mas não teve obras. Mostra-me as tuas obras. Cadê as tuas obras? Ó Senhor, ajuda-nos. E aqui, irmãos, no versículo 9, o Senhor Jesus elogia essa igreja por suas obras, por suas tribulações, pela pobreza que eles enfrentam e pelas blasfêmias que eles suportam. Esmirna era uma cidade dedicada a César, e a saudação comum nas ruas era: César é o Senhor,
E o outro respondia: César é o Senhor. Mas quando encontrava um crente e falavam para ele: César é o Senhor, ele falava: Jesus é o Senhor. E por isso os cristãos eram perseguidos. Há muitas igrejas que as pessoas substituíram a saudação, a paz do Senhor, por oi, irmão. Não tem essa saudação, oi, irmão. Não. A saudação do crente, seja na rua, seja na empresa, seja na igreja, é: a paz do Senhor seja convosco. Eu ministro sobre você a shalom do Senhor, a paz do Senhor. Agora, oi, irmão. Porque tem muita gente aí, se eu falar a paz do Senhor, vai ser chato, eu vou estar discriminando os outros. Irmão, as astutas ciladas do diabo, elas são sofisticadas. E a gente, por mais esperto que seja, é por isso que Paulo falou: olha, eu tenho medo, eu fico com receio de que assim como a serpente enganou a Eva, venha enganar vocês e vocês se afastem da simplicidade que há no Evangelho de Jesus. Paulo falou: eu tenho medo de que isso aconteça. Então, meus amados irmãos, os crentes eram perseguidos porque eles não respondiam a mesma saudação que todo mundo se saudava um ao outro: César é o Senhor. E meus amados irmãos, Esmirna era uma cidade leal a Roma. A história diz que no ano 196 a.C., construíram um templo dedicado à deusa de Roma. E eles cultuavam a cidade de Roma. Como no Brasil, nós brasileiros cultuamos a cidade de Aparecida, não é isso? A maioria dos brasileiros cultuam a cidade de Aparecida. Os nordestinos cultuam Juazeiro do Norte, lá do meu padim Cícero, Romão Batista. E tantas outras cidades importantes que há no mundo, que são cultuadas. Em Esmirna, eles cultuavam a cidade de Roma. Agora, meus amados irmãos, a igreja em Esmirna, ela era uma igreja espancada, uma igreja perseguida, uma igreja esmagada. E o esmagamento dessa igreja, de acordo com o versículo 9, que eu peço a fineza de voltar à tela, teve 3 origens diferentes. A primeira, tribulação, que literalmente significa pressão. Essa palavra, no seu original grego, era usada para descrever um homem que foi torturado até a morte, sendo esmagado lentamente por uma grande pedra que foi colocada sobre ele. Também era usada para descrever a moagem do trigo sobre a mó. Jesus estava bem ciente daquilo que acontecia com aquela igreja, em lutas e em dores.
Segundo, pobreza, que literalmente significava miséria. E a palavra em seu original grego refere-se a uma pessoa que não possui absolutamente nada que possa reivindicar como seu. É uma pessoa que não tem a menor coisa que ela pode falar, isso é meu. Ela não tem nenhuma propriedade. Porque, meus amados irmãos, devido à fé no Senhor Jesus, muitos daqueles irmãos perderam os seus empregos, perderam os seus bens foram desapropriados, perderam os seus negócios, foram expulsos de suas casas, foram deserdados de suas famílias. Maridos abandonaram as suas esposas porque elas se tornaram cristãs. O apóstolo Paulo até falou a esse respeito, e vice-versa. E esses irmãos eram desprezados pelas sociedades, desprezados por suas famílias e tratados como um bando de desajustados, de desequilibrados. Eram tratados como marginais, como pessoas fora da lei. E muitos desses irmãos foram atacados por ladrões, foram atacados por vândalos, porque os seus agressores sabiam que por eles serem cristãos, eles não seriam defendidos pelas autoridades romanas, devido ao estigma que eles carregavam em seus corpos como cristãos. O apóstolo Paulo, em Gálatas capítulo 6, versículos 17, ele diz: desde agora ninguém me inquiete, porque trago no meu corpo as marcas do Senhor Jesus. Essas marcas do Senhor Jesus que Paulo dizia trazer no seu corpo eram feridas, eram cicatrizes, eram sofrimentos enfrentados por causa da sua fé, incluindo perseguições, privações, desafios físicos, emocionais e espirituais, como os que Paulo sofreu. Realmente, irmãos, os estigmas de ser um crente e as marcas da cruz marcavam essas pessoas de Esmirna no espírito, na alma e no corpo. Ao preparar esta mensagem, irmãos, eu fiquei pensando: será que eu conseguiria suportar todo esse sofrimento sem ceder, sem amarelar, sem abrir mão da minha fé, sem arrumar algum jeito assim de dizer não, um meio não? Em Esmirna, as pessoas odiavam os crentes. Primeiro, porque eles não adorariam César. Segundo, porque eles eram vistos como ateus. Ateus, já que eles não adoravam os deuses e as deusas dos romanos e dos gregos. Em terceiro lugar, eles os acusavam de ser canibais por participarem da comunhão e comer a carne de Jesus e beber o seu sangue. Quarto, eles os acusavam de imoralidade, porque eles se cumprimentavam com o ósculo sagrado, o beijo sagrado. Em quinto,
eles eram acusados de serem destruidores de famílias, por causa da divisão que fazia com que um cônjuge fosse salvo e o outro que continuava no pecado, e ele se separava porque não queria ter comunhão, ter associação com um cristão. Então, meus amados irmãos, esses homens e mulheres dessa igreja estavam sob uma grande pressão, e vamos concordar que isso custava muito caro para eles. Meus queridos irmãos, será que se isso acontecer no nosso país, será que como nós vamos comportar? Porque vamos ser transparentes. Hoje, não é difícil ser crente. A gente não é apedrejado. A gente pode frequentar uma escola. O crente pode até ir para uma universidade. Pode trabalhar no serviço público. Pode ter conta em banco. Pode andar de ônibus. Pode andar de metrô. Pode ir em um hospital. Agora, meus amados irmãos, como aconteceria se nós enfrentássemos uma situação dessa? Voltando para o versículo 10, que eu novamente peço que seja colocado na tela. O Senhor Jesus, além de conhecer as obras deles, a tribulação e a pobreza, o Senhor também conhecia as blasfêmias daqueles que se diziam judeus e não o eram, mas eram a sinagoga de Satanás. Então, esse é o terceiro ponto de atenção que nós precisamos olhar: a blasfêmia. A palavra no original significa calúnia, porque os judeus odiavam os cristãos e faziam de tudo para destruir a sua reputação. Usavam todo tipo de mentiras, de fofocas, de calúnias, de insinuações para destruir essas pessoas. Eu fiquei pensando, e isso é bíblico: todos aqueles que querem viver uma vida piedosa padecerão perseguições. E aqui o Senhor Jesus retrata que eles são culpados desse tipo de ações contra aqueles pequeninos. E literalmente o Senhor está falando que eles são sinagoga de Satanás. Não é que eles são como sinagoga de Satanás. Eu peço a fineza de voltar esse versículo para a gente olhar o texto. Eles não são como sinagoga de Satanás. Eles são a sinagoga, a igreja de Satanás. Aqui, irmãos, há um paradoxo que deveria deixar a gente sem dormir essa noite. Porque está aqui um lugar que muitos reconheciam como casa de Deus. Um lugar que até o próprio Jesus ia lá todos os sábados. Porque era ali que as escrituras eram lidas. Era ali que havia o ensino dos mandamentos e da lei de Moisés. Mas Jesus está dizendo que devido ao comportamento daquelas pessoas que compunham aquele lugar, ele se tornou literalmente a morada de legião, ou vamos pluralizar, de legiões de demônios. Porque, como disse aos irmãos, não é uma comparação como a sinagoga de Satanás.
Jesus está dizendo que por causa daquelas pessoas, esse lugar é a sinagoga de Satanás. Imediatamente, irmãos, pode surgir a seguinte pergunta: será que isso ainda pode acontecer hoje em dia? Meus queridos irmãos, há muita evidência que comprovam que esse evento específico ainda pode ocorrer em nossos dias. O apóstolo Paulo trouxe uma advertência na primeira epístola aos Coríntios, capítulo 10, versículo 19, 20 e 21, onde Paulo está orientando os crentes de Corinto contra a murmuração, contra a idolatria, contra o desprezo das coisas espirituais. E ele traça um paralelo com alguns israelitas que tentaram a Cristo. E isso configurou que os seus sacrifícios fossem sacrifícios a demônios. Podemos passar para o versículo seguinte, versículo 20. E depois o versículo 21. Os sacrifícios eram considerados sacrifícios a demônios e não a Deus. Eu confesso aos irmãos que eu li esse texto com muito temor ou com muito medo. Agora, meus queridos irmãos, como uma igreja pode se transformar em uma sinagoga de Satanás? Vocês não vão achar ruim comigo, mas eu perguntei isso para uma inteligência artificial e ela me deu uma resposta. A pergunta que eu fiz foi a seguinte: se você fosse o diabo, o que você faria para destruir uma igreja? E ela me respondeu isso: se eu fosse o diabo, 3 pontinhos para colocar coisa da imaginação, o que faria para destruir uma igreja? É isso que você quer saber? Então ela começou. Número 1, semearia divisão. Criaria partidos, preferências pessoais, grupos rivais, panelinhas, disputas por púlpito e microfone, porque igreja dividida é igreja vencida. Número 2, enfraqueceria a santidade do povo. Eu diria, por meio da inteligência artificial, Satanás dizendo, eu diria, não precisa exagerar nisso de santidade, Deus entende. Diminuiria o senso de pecado, transformaria o é pecado em não é bem assim. Número 3, incentivaria a ofensa fácil. Eu colocaria sentimentos como mágoas, ressentimentos, susceptibilidade exagerada. É aquela pessoa que para você falar com ela, você tem que pensar 1000 vezes, você tem que falar com ela pisando em ovos. Ela é muito sensível, melindrosa, e sugeriria, se te tratarem assim, saia dessa igreja. Número 4, faria os crentes amarem o mundo. Eu os envolveria em consumismo, vaidade, materialismo, entretenimento desenfreado, ideologias contrárias ao evangelho. Tornaria o culto algo legal, agradável, mas sem peso de eternidade. Número 5, tiraria o fogo do culto. Eu deixaria música sem adoração, sermão sem unção, reunião sem oração, liturgia sem a presença do Espírito Santo, cultos cheios de som, luz e movimento, mas sem quebrantamento. Número 6, romperia a vida de oração da igreja. Faria tudo para impedir vigílias, intercessão, jejuns, oração congregacional. Igreja que não ora se torna presa fácil. Número 7, enfraqueceria o púlpito.
Eu apresentaria precadores sem joelhos, mensagens rasas, teologia diluída, sermões motivacionais sem Bíblia. Sem a palavra de Deus genuína, não há vida, não há arrependimento e não há salvação de pecadores. Número 8, estimularia pastores cansados e membros sem compromisso. Eu colocaria desânimo, apatia, rotina, ativismo religioso sem a presença do Espírito Santo, até que a obra se torne mecânica, fria e previsível. Número 9, incentivaria a imoralidade escondida. Eu diria, ninguém está vendo, e faria muitos acreditarem que pode servir a Deus no público e viver em pecado no privado. Isso corrói a igreja por dentro. Número 10, transformaria a igreja em um clube social. Tiraria a cruz, a renúncia, o arrependimento e a consagração, e colocaria eventos, encontros, apresentações, diversão e entretenimento, até que a igreja perca a sua essência de salvar almas e glorificar a Cristo. Porém, meus amados irmãos, como aconteceu com tantas outras igrejas em suas respectivas cartas, quando o Senhor Jesus deu algumas instruções para essa igreja, o pastor de Esmirna recebeu ordens para que a igreja fizesse certas coisas diante da difícil perseguição que enfrentaria. Apocalipse capítulo 2, versículo 10. Nada temas das coisas que hás de padecer. Eis que o diabo lançará alguns de vós na prisão, para que sejais tentados, e tereis uma tribulação de 10 dias. Sê fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. Meus queridos irmãos, mesmo que o diabo queira enviar alguns para a prisão, mesmo que o diabo queira incitar, como em Jó capítulo 1, versículo 15 e versículo 17, que fala que o diabo incitou os sabeus e os caldeus para que agissem com violência em relação a Jó, porque o diabo pode até controlar os carcereiros, pode controlar as autoridades para virem contra a igreja. Porém, meus amados irmãos, em meio a tudo isso, mesmo nós sabemos que estamos em uma zona de guerra, como o apóstolo Paulo diz em Efésios capítulo 6 e versículo 2, que a nossa luta não é contra gente feita de carne e osso e sangue, mas contra os principados, as potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais da maldade nas regiões celestiais. Agora, o Senhor está dizendo, Apocalipse 2:10, não tenha medo das coisas que hás de padecer. Eis que o diabo lançará alguns de vós na prisão, para que sejais tentados, e tereis uma tribulação de 10 dias. Eu gostei disso. A tribulação é de 10 dias. A tribulação não é de 11 dias. A tribulação não é de 10 dias e 1 minuto. Deus, Ele é o Senhor, é soberano. É como se Ele traçasse uma linha no tempo e dissesse, é só até aqui. Além desse tempo, nem mais 1 minuto, nem mais 1 segundo. 10 dias. Não são 10 dias e 1 minuto. Porque 1 minuto já passa para o dia 13º. Então, diante, irmãos, dessa realidade, nós não podemos entregar os pontos quando surgem as tribulações, sabendo que há um limite colocado por Deus.
O Senhor colocou esse limite: tereis uma tribulação de 10 dias. Satanás não pode acrescentar 1 minuto, 1 segundo. O Senhor, Ele tem o controle. A Bíblia diz que Ele está sentado, aleluia, sobre o globo da terra. E dali Ele controla todas as coisas. Nada passa do seu controle. Não entre em uma situação de angústia. A tribulação que você passou, ou que você está passando, ou que você passará, ela está sob debaixo do controle do Senhor, do Deus Altíssimo. Aleluia. Então Ele diz: ser fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. Essa é uma promessa para os vencedores. E Ele acrescenta, Apocalipse capítulo 2, versículo 11: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. O que vencer não receberá o dano da segunda morte. Meus queridos irmãos, vale a pena suportar. O Espírito Santo nos ajuda para que não entremos em pânico. O Espírito Santo nos ajuda para que nós estejamos de pé. Depois de enfrentar a tribulação, estaremos de pé. E não seremos pessoas mutiladas na alma. Não seremos pessoas com problemas na alma, porque enfrentamos a tribulação de 10 dias. Estaremos de pé. Amém, irmãos? E seremos condecorados com a coroa da vida. E também temos a promessa que não passaremos pela segunda morte. Apocalipse capítulo 2, versículo 6 diz: bem-aventurado e santo é aquele que tem parte na primeira ressurreição. Sobre esses a segunda morte não tem poder, mas serão sacerdotes de Deus e de Cristo, e reinarão com Ele durante 1000 anos. Para começar, amém, irmãos? Glória a Deus. Vamos curvar a nossa cabeça para um momento de oração. Senhor, nós te louvamos, e nós somos inspirados e somos motivados. As tuas palavras, Senhor Jesus, que foram ditas para o anjo desta igreja, são palavras que nós hoje aqui, distante quase 2000 anos desse acontecimento, nós recebemos estas palavras e nos regozijamos. E nós nos colocamos os nossos pés, Senhor, sobre a autoridade dessas palavras, para caminhar, Senhor, para levantar a cada dia, Senhor, mesmo tendo uma noite difícil, nos levantamos pela manhã, porque nos levantamos para vencer, em nome do Senhor Jesus. Fortalece cada irmão, cada irmã, sejam aqueles aqui presentes, sejam aqueles que participam deste culto à distância, sejam aqueles, Senhor, que acessarão este culto em qualquer outro momento. Cura, Senhor, com a tua cura. Envia, Senhor, a medicina do céu para a cura da alma, para a cura do corpo físico, que porventura tenha sido danificado durante o período de tribulação. Torna isso bem patente, Senhor, porque o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pelo romper da manhã. Mostra, Senhor, para aqueles que acham que o tempo da tribulação está muito longo. Mostra, Senhor, que há apenas um pouquinho de tempo, e o que vai acontecer, acontecerá. O que há de vir, virá. Dá-nos, Senhor, esta mente
privilegiada para que pensemos com a mente de Cristo, para que raciocinemos a palavra. Em nome do Senhor Jesus, por favor, levante a mão comigo e diga amém.